Podem sentar, queridos. Boa noite. Esse já é o nosso 14º encontro de quinta-feira sobre, ou melhor, nesta série, a mensagem do reino. Semana passada eu não pude estar com os irmãos, eu estive em viagem a trabalho, e aí eu mandei um substituto. O que vocês acharam do meu substituto? Leva jeito, rapaz, né? Brincadeira, gente. Falando que o pastor Marco é meu substituto, eu até lembrei de uma piada que o meu pai contava quando eu era pequeno. Eu já falei que esse negócio de contar piada sem graça é uma tradição familiar, num domingo, algumas semanas atrás, vocês devem lembrar, né? E aí o meu pai, a piada era mais ou menos assim, eu estou ajustando ela só para ficar mais fácil. Essa piada que meu pai contava era mais ou menos assim. Na época em que o Pelé estava no auge da sua fama, década de 70, Brasil tricampeão mundial, melhor jogador do mundo, Pelé, no auge da fama. Ele saiu para fazer um passeio com o seu motorista. O motorista levando o Pelé para lá e para cá e tal. Daqui a pouco o motorista do Pelé passa mal. Passa mal, mal mesmo. O Pelé fica apavorado. O que houve? Ah, seu Pelé, estou mal, não sei o que. Não, então peraí que eu vou te levar no hospital. Senta aqui no meu lugar que eu vou dirigir o carro. E aí o Pelé saiu dirigindo a 100 por hora dentro da cidade. Resultado: a polícia parou ele, o guarda mandou ele encostar, e aí quando o guarda olha para dentro do carro e vê que o Pelé está dirigindo, ele fica apavorado. Aí ele liga para o chefe dele, né, o delegado. Delegado, é o seguinte, eu estou encrencado, delegado. Por que houve? Não, delegado, é o seguinte, você não sabe quem que eu parei aqui no trânsito para dar uma multa? O cara é muito importante, eu não sei o que fazer. Não, como assim? O cara é muito importante? Não. Calma, fica tranquilo, qualquer coisa eu vou aí. Mas por que você está tão apavorado? Não, delegado, o cara é muito importante, o senhor não tem noção. Tá, mas espera aí, quem é esse cara? Olha, quem é ele eu não sei, mas só para o senhor ter uma noção, o motorista dele é o Pelé. Então, assim, dizendo que o pastor Marco é meu substituto, eu me sinto que nem o motorista do Pelé nessa história, gente, tá? Mas, brincadeiras à parte, então... Eu queria começar, isso não foi, vocês lembram que eu sempre procuro fazer uma introdução assim para chamar nossa atenção, né? Isso nem foi a minha introdução, tá? Foi só uma piada sem graça mesmo. Mas eu queria que vocês olhassem essa primeira imagem de comida aqui e me dissessem o que vem à mente, ou que lugar vem à mente quando vocês veem essa primeira imagem de comida aqui na tela. O que é isso? Churrasco. Estamos em casa, né? Rio Grande do Sul, fazem muito churrasco aqui em Montenegro, Éder? Hã? Faz, né? Se é assim no espeto, a gente sabe que é o churrasco gaúcho, né? Mas se você tiver uma grelha bem grande, uma parrilha, aí já remete ao quê? Hã? Uruguai, né? Então, se for com espeto, é uma comida bem tradicional do Rio Grande do Sul. Mas se for na parrilha, já é o Uruguai. E o próximo prato, então, agora, a próxima comida, vocês sabem o que é? Reconhecem essa comida aí? Feijão tropeiro, muito bem. De onde é essa comida? Minas Gerais. Minha esposa é mineira, ela faz um feijão tropeiro gostoso, tá? Então, churrasco com feijão tropeiro é uma excelente combinação, gente. Está falando gaúcho casado com uma mineira, tá? Mas se você olha feijão tropeiro, você lembra de Minas Gerais. E a próxima? Vamos ver. O que é isso aqui? Empanadas. O nome já diz, né? Empanadas argentinas. Então, esse é um prato típico da Argentina. O próximo? Não está chovendo, mas é hambúrguer. A bandeira ali já indica, né? O hambúrguer é um prato típico dos Estados Unidos, mas nós gostamos bastante desse prato, né? Pelo menos eu gosto. E o próximo agora? O que é isso, gente? O pessoal come isso, sabia? Escargot. Da onde que é? França, né? Os franceses têm um gosto meio diferente, mas eles comem o escargot. Tem gente até tremendo aí, né? Mas é uma comida típica francesa. Essa última aqui, eu quero ver se vocês reconhecem. Sabem o que é isso? Hã? Não, é preto assim, não é porque queimou, não. Ficou muito tempo no forno. Isso aí se chama black pudding, ou pudim negro. Tá? É uma espécie de salsicha ou linguiça que é feita na Inglaterra, com carne de porco, banha de porco, sangue de porco, e às vezes até
vísceras do porco, o fígado, com muito tempero e algum grão para dar liga. Provavelmente seja aveia nesse caso. O pessoal já está torcendo o nariz. Mas no Brasil se come umas coisas parecidas com isso, que faz com o sangue do porco, né? Com os miúdos do porco. Em alguns lugares chama de sarapatel, sarrabulho, mas esse aí é um formato de linguiça. Tem a morcilha dos nossos vizinhos aqui também, né? Então, gente, eu não sei, não é muito apetitoso, mas é um prato típico da Inglaterra. E é muito interessante porque enquanto eu estava preparando isso, eu lembrei que a Inglaterra é um país de tradição cristã. Até hoje existe uma igreja oficial lá, a Igreja da Inglaterra, ou Igreja Anglicana. E apesar de ser um país de tradição cristã, com todas aquelas vedações a comerem carne de porco e sangue nas Escrituras, é um prato típico da Inglaterra, essa espécie de linguiça, esse pudim negro feito com sangue e com as vísceras do porco, da carne do porco. Lembrando que o porco também é um animal impuro na Torá. Por que será isso? Mas antes de nós tentarmos descobrir por que os ingleses, mesmo sendo cristãos, mesmo acreditando na Bíblia, em geral, embora hoje eles sejam pós-cristãos, mas não é por isso que eles deixam de comer, ou que eles comem esse tipo de alimento, eles já comiam esse tipo de alimento quando eram um país cristão. Os ingleses, então, por que eles desenvolveram na sua tradição o hábito de comer um alimento desse tipo? Vamos tentar olhar para as Escrituras e compreender isso, já que existem vedações no Antigo Testamento. Mas eu trouxe todas essas imagens aqui para que a gente lembrasse desses pratos e lembrasse dos lugares e das pessoas que comem essas comidas, porque a comida é um marcador de identidade. Aquilo que você come diz de onde você é, diz pelo menos de onde você é. Mas alguém já falou, alguns séculos atrás, que aquilo que você come diz quem você é. Diga-me o que comes e te direi quem és. Na verdade, essa é uma frase que é uma ideia que foi retomada por um pensador alguns séculos atrás, mas é uma ideia que remonta a Hipócrates, o pai da medicina, aquele médico grego. E essa ideia não foi assim exatamente que o Hipócrates falou, mas essa ideia pode ser expressa na seguinte frase: você é o que você come. Você é aquilo que você come. Num primeiro sentido, eu quero que nós olhemos para essa frase pensando apenas no aspecto cultural, no aspecto da identidade. Se você come churrasco, você é gaúcho. Se você come empanada, você é argentina. Se você come hambúrguer, você é americano. Ou você está pelo menos demonstrando que você tem algum apreço pela cultura americana. É verdade que essa frase pode ter um sentido muito mais profundo, certo? Porque a nossa alimentação, querendo nós ou não, ela condiciona o nosso corpo, a nossa vida, o nosso jeito de ser. Por exemplo, como diz o pastor Jeremias, né, pastor Marco, se você está vindo ao culto querendo saber como que você cura sua dor de cabeça, sua dor de barriga, desculpa, pode ser dor de cabeça também. Se você está vindo ao culto querendo saber como curar dor de barriga, pode ser simples, pode ser simplesmente o que você está comendo, né? Mas assim, não apenas a dor de barriga por comermos demais ou por comermos coisas que o nosso corpo não aceita bem, mas a nossa própria constituição física é moldada pelo que nós comemos. E de certa forma, também a nossa alma é influenciada pelo que nós comemos, porque nós somos uma unidade de corpo e alma. Eu não sei se vocês sabem, irmãos, mas as nossas células, elas trocam totalmente num período de 7 anos. Então, do ponto de vista material, aquilo que você é hoje é totalmente diferente daquilo que você era 7 anos atrás. Apenas falando de todas as células que compõem o seu corpo. Como você pode trocar de células assim num período de 7 anos? Ora, você é composto, nesse período de 7 anos, por tudo aquilo que você come. E aí isso para mim é um problema. Porque, em geral, então, eu não passo de um monte de gordura saturada e açúcar. Porque eu gosto muito de comer chocolate e sorvete. Então, eu estou tendo uma experiência bem interessante nesse último mês. Além de estar num ritmo de jejum intermitente, então eu tenho procurado me alimentar apenas depois das 18 horas, a cada dia,
E antes que você pense que eu sou muito espiritual, tem dias em que eu consigo trocar a refeição pela oração e pela leitura da palavra. Mas, em geral, esse jejum intermitente é fisiológico mesmo. E nas últimas 2 semanas, isso é um compromisso familiar, eu até tirei o açúcar, com exceção de alguns suspiros que eu comi no domingo à noite junto com um amigo que estava lá em casa e um pedaço de rapadura que eu comi outro dia também. A gente se esforça, mas às vezes a gente desliza. Mas eu tirei substancialmente o açúcar nas últimas 2 semanas. O resultado disso é que a disposição aumenta. Até a minha esposa estava comentando que ela estava conversando com uma nutricionista e essa pessoa estava dizendo para ela que quando você tira o açúcar, o seu corpo desincha, desinflama. E aí então, ela não sentiu muita diferença, a minha esposa. Eu fico falando dela quando ela não está aqui, Márcio, brincadeira, né? Mas tá bom. Se ela estivesse aqui, provavelmente não estaria falando tanto, pastor. Mas então, ela não sentiu tanta diferença com retirar o açúcar. Ela não desinchou. Agora ela disse assim para a nutricionista, mas o Carlos, realmente, irmãos, com jejum intermitente e sem açúcar, eu perdi mais ou menos 6 ou 7 quilos nas últimas semanas. Talvez você até possa estar percebendo no visual. Mas eu não estou aqui para falar dos meus feitos fisiológicos, não é nada disso. Eu quero trazer essa informação porque eu percebo uma coisa quando eu estou me alimentando bem e até mesmo quando eu estou jejuando. O meu sono também muda. E aí eu preciso dormir muito mais quando eu estou me alimentando mal. Resultado, eu tenho acordado praticamente todo dia por volta das 4, 4:30 da manhã e não tenho tido mais sono. A questão não é essa, não tenho tido mais sono. O aspecto... Não, eu não vou falar sobre o que eu faço quando acordo às 4:30 da manhã, porque vai ser melhor eu trazer isso mais adiante nessa nossa mensagem. Agora, eu comecei falando de tudo isso, você é o que você come, para que nós lembremos ou pensemos que comida tem a ver com identidade, certo? Essa é a primeira ideia que é importante nós gravarmos. A partir de todos aqueles pratos típicos, comida tem a ver com identidade. Você é aquilo que você come. A comida é um marcador de identidade. E se nós então olharmos para a lei do Antigo Testamento, para a Torá, para os 5 primeiros livros da Bíblia, e especialmente para o livro de Levítico, e encontrarmos tantas restrições sobre alimentação, como nós encontramos ali, não pode comer sangue, não pode comer porco, não pode comer uma série de outros animais, nós somos naturalmente inclinados a perguntar, por que há tantas restrições na lei? Por que na lei, lei aqui com L maiúsculo, a Torá, por que na lei nós encontramos tantas restrições? Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode tocar nisso, não pode tocar naquilo. E ainda assim, alguns podem se perguntar, certo, mas se está escrito na Bíblia, por que eu como porco e ainda gosto? Se está escrito na Bíblia que eu não posso comer porco, por que eu como porco e ainda gosto? Alguns têm alguma dúvida com relação ao sangue, por causa do livro de Atos. Eu não vou entrar nisso aqui nesta noite. Mas não pode tocar em cadáver, não pode tocar em sangue, não pode comer porco, não pode comer coruja, não pode comer um monte de coisa. Por que existem tantas restrições na lei? A nossa mensagem desta noite, na nossa série A Mensagem do Reino, no módulo 1, que todas essas palavras estejam no seu coração, tem o título A Essência da Lei. Essa nossa mensagem, então, é uma introdução ao livro de Levítico. Essa nossa mensagem é a mensagem sobre Levítico na nossa série. E eu poderia já começar com essa afirmação, seria muito importante que você gravasse isso. A essência da lei é santidade e amor. A essência da lei é santidade e amor. De certa maneira, pelo menos no ritmo, essa pregação de hoje já vai nos preparando para o ano que vem. Porque no ano que vem nós vamos ter uma mensagem para cada livro da Bíblia, certo? No ano que vem vai ser uma mensagem para cada livro da Bíblia. E nessa noite nós vamos tratar de Levítico e nós não vamos mais ter nenhuma pregação sobre Levítico. Nós vamos ter ainda mais uma pregação sobre o Êxodo, vamos voltar ao Êxodo. Semana que vem, a pregação sobre o bezerro de ouro. Você não pode perder essa pregação também, e acho que você já entendeu o recado. Você não pode perder a pregação sobre o bezerro de ouro. Tá bom? Está imperdível. Vai ser a segunda melhor pregação de toda a série. A primeira sobre o tabernáculo, vocês já entenderam, né? Mas depois, então,
nós vamos ter uma mensagem sobre Números, uma mensagem sobre Deuteronômio, e aí os cultos de quinta-feira encerram este ano, no dia 4 de dezembro. Para mim, passou bastante rápido. Não sei para você. Espero que tenha passado rápido também, sinal que estava bom, que você aproveitou. Mas o que vai mudar no ano que vem, nós vamos continuar daí então com uma mensagem por livro. Estávamos conversando, o pastor Marco e eu hoje, conversando, avaliando a série até aqui, projetando para o ano que vem. O que vai mudar é que o caráter de aula dessas mensagens vai sair. E aí o foco vai ser só pregação. Vai ser só uma pregação para cada livro da Bíblia, mas todas essas informações que eu naturalmente gosto de trazer, eu vou tentar reduzi-las ao máximo e trazê-las dentro do contexto de uma pregação. Tá? Então essa característica das nossas mensagens que estão meio aula, meio pregação, a gente vai focar em ser apenas pregação. Isso também vai ser bastante desafiador para mim, porque se eu precisasse ficar aqui falando por 2 horas como uma aula, eu faria. Mas trazer as informações dentro de uma pregação que vai impactar as nossas vidas é algo que também é um desafio para mim. Então eu convido vocês a me acompanharem nessa jornada a partir do ano que vem, começando com o livro de Josué nos cultos de quinta-feira. Mas para hoje a nossa mensagem então é sobre Levítico. Levítico é o nome grego, ou a tradução grega, na verdade a transliteração, é como é escrito no grego mesmo. Levítico, aquilo que é relativo aos levitas, aos sacerdotes de Israel. O título hebraico desse livro é "E ele chamou", porque são as primeiras palavras lá de Levítico 1:1. Levítico ou "E ele chamou". Os temas básicos desse livro são a santidade de Deus, primeiro tema básico. O segundo é o princípio da mediação no serviço dos sacerdotes. A partir da santidade de Deus, nós temos o serviço dos sacerdotes estabelecido nesse livro. Esse ponto aqui é muito importante, a pureza do povo da aliança. E por último, o princípio da substituição no rito do sacrifício. Então, Levítico tem muitos sacrifícios, tem muitas proibições, e para alguns ele pode ser uma leitura cansativa, uma leitura desafiadora, mas não precisa ser assim. Não precisa ser uma leitura desafiadora, não precisa ser uma leitura cansativa. Você não precisa respirar fundo toda vez que abre o livro de Levítico, se você entender qual é a essência da lei. E esse é o nosso objetivo nesta noite. Eu vou passar um breve esboço do livro de Levítico. A primeira parte do livro contém o manual do sacrifício. E o manual do sacrifício pergunta como entrar na presença de Deus. Capítulos 1-7. A segunda parte do livro é o manual do sacerdócio. Como entrar no serviço de Deus. Capítulos 8-10. A terceira parte do livro, e talvez a mais importante, é o manual da pureza. Como viver na presença de Deus. Capítulos 11-25. Depois tem um apêndice. Bênçãos e maldições da aliança, capítulo 26, e leis sobre votos e doações, capítulo 27. Do ponto de vista histórico, esse livro trata sobre o sacrifício, os sacrifícios, sobre o sacerdócio e sobre a pureza no seu aspecto histórico, no aspecto da antiga aliança. Então veja bem, o objetivo de Levítico é que o povo de Israel vivesse de forma santa e pura, mas isso tem um contexto histórico, é o contexto da antiga aliança. Então todas aquelas proibições e todos aqueles rituais tinham a ver com a pureza do povo no momento histórico em que o povo de Israel está vivendo. É muito importante nós entendermos isso, porque nós precisamos entender o princípio que está por trás de todas aquelas leis, mas não trazermos todas aquelas leis como aplicações diretas e imediatas para nós. Senão, ao comer uma costela de porco com molho barbecue, nós já estaríamos incorrendo em sério pecado. Certo? Do ponto de vista literário, a composição desse livro é de legislação, então tem muita lei, mas também tem narrativa. Então é um misto de lei e narrativa.
E do ponto de vista do aspecto teológico, esse aqui é o grande tema do livro de Levítico. O grande tema teológico do livro é que a santidade de Deus se reflete na santidade do povo. Porque um Deus santo está no meio do povo. Semana passada o pastor Marco falou sobre o tabernáculo, e o tabernáculo significa isso, a presença de Deus no meio do povo. E o pastor trouxe todas as aplicações disso para a nossa vida, na realidade da nova aliança, todos os elementos do tabernáculo que apontavam para Cristo, mas ali, historicamente, o tabernáculo significa, no deserto, a presença de Deus no meio do seu povo. E porque Deus é santo, então o povo precisa viver em santidade. Do ponto de vista histórico, essa santidade tem um contexto, tem uma maneira de ser, e essa maneira de ser está refletida na lei, nas proibições e nos sacrifícios da lei. Talvez seja importante trazer 3 sentidos de lei. A expressão lei, ela pode ser compreendida de 3 formas, quando nós falamos da lei do Antigo Testamento. A lei pode ser compreendida como a lei moral, aqueles princípios morais que são eternos, que são imutáveis, que encontram talvez a sua expressão mais clara nos 10 mandamentos. Mas mesmo os 10 mandamentos precisam ser compreendidos no seu contexto histórico. Por exemplo, no que diz respeito ao mandamento relativo ao sábado. Então, mesmo os 10 mandamentos que se aproximam mais do aspecto moral da lei, daqueles princípios morais que são eternos, mesmo os 10 mandamentos precisam ser compreendidos no seu contexto histórico. Então, nós podemos ir para a lei e encontrar os princípios morais que estão por trás da lei e que também se aplicam a nós. Mas o segundo aspecto da lei é o aspecto cerimonial. Todos os sacrifícios disciplinados pela lei, todos aqueles sacrifícios tinham um único objetivo: apontar para o sacrifício de Cristo. Não apenas os sacrifícios, mas também os rituais de purificação. Aí os rituais de purificação, que também são aspectos cerimoniais da lei, apontam para a nossa purificação em Cristo. O pastor Marco falou muito bem sobre tudo isso na semana passada. Eu vim ouvindo a pregação enquanto eu vinha para cá. Acho que foi publicada hoje no YouTube. E olha, gente, eu ouvi uma pregação, eu parar e sentar no YouTube para ouvir uma pregação, é porque a pregação tem que ser boa mesmo, viu? Então, mas o pastor Marco falou muito bem sobre tudo isso, os sacrifícios apontando para o sacrifício de Cristo e os rituais apontando para a nossa pureza interior, para a nossa purificação, para a purificação das nossas almas pelo sangue de Jesus. Então, o aspecto cerimonial da lei. Mas também temos a lei civil ou judicial. Aquele povo que saiu do Egito e que estava no deserto era uma sociedade. E aquela sociedade tinha as suas leis. Tinha a maneira como eles se organizavam, a maneira como eles viviam, a maneira como os juízes deviam aplicar a lei. E esses aspectos da lei, então, são exclusivamente históricos e do povo de Israel. Não se aplicam a nós. O Levítico não vai dizer como você deve pagar uma indenização se você cometeu um prejuízo para alguém. É o Código Civil brasileiro que vai dizer como você deve pagar essa indenização, por causa desse aspecto civil ou judicial da lei. Tá certo? É muito mais enfatizado hoje o aspecto narrativo. Essas questões se resolvem muito mais compreendendo o aspecto narrativo da lei, como a lei cumpriu com a sua função dentro da narrativa de Deus, do que a partir dessas 3 acepções da lei. Essas 3 acepções da lei são antigas, essa abordagem é uma abordagem antiga. Tomás de Aquino já falava delas no século XIII, imagine, os reformadores falavam dessas 3 acepções da lei. Mas, embora isso não seja tão corrente na teologia hoje, isso é um recurso que nos ajuda a ter alguma tranquilidade ao olhar para um livro como Levítico. Ah, isso aqui é cerimonial. Eu posso não entender muito bem esses sacrifícios, eu posso não entender muito bem o porquê disso, nem como isso funciona, nem conhecer o contexto e a cultura completamente, mas eu sei que esses sacrifícios estão apontando para o sacrifício de Jesus. Isso ajuda a gente a se aproximar de um livro tão desafiador como o livro de Levítico. E com essas ressalvas, ou com essas observações, eu gostaria de convidar vocês a abrirem as nossas Bíblias em Levítico capítulo 11.
Nós vamos ler os versos 41 até o 45. Levítico 11, 41 a 45. Veja que aqui é uma regra sobre alimentação. É o que o povo de Israel podia ou não podia comer. Todo animal que rasteja sobre a terra é impuro para vocês e não poderá ser comido. Vocês não poderão comer animal algum que rasteja sobre a terra, quer se arraste sobre o ventre, quer ande de 4 ou com o auxílio de muitos pés. São impuros para vocês. Não se contaminem com nenhum desses animais. Não se tornem impuros como eles, nem deixem que eles os tornem impuros. Verso 44. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Veja que interessante, nós conhecemos essa afirmação. Essa afirmação vem num contexto de vedação alimentar. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros por causa de qualquer animal que rasteja sobre a terra. Eu sou o Senhor, que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. O verso 44 começa falando de uma série de animais que não poderiam ser usados pelos israelitas como alimento. E isso nos traz de volta aquela pergunta que eu apresentei no começo. Por que há tantas restrições na lei? Dizem os estudiosos que na lei nós encontramos 613 mandamentos de todo tipo. Restrições sobre comida, restrições sobre cadáveres, restrições sobre fluxo de sangue e sacrifícios de todo tipo. Essas restrições podem não fazer sentido nenhum para nós hoje, e de fato elas não fazem. Mas, no seu contexto histórico, todas aquelas restrições da lei tinham um papel claro a cumprir. O sangue representa a vida, a santidade da vida criada por Deus. E é por isso que o israelita não podia se alimentar de sangue. É por isso que o israelita não podia nem tocar no sangue ou em alguém com fluxo de sangue, porque o sangue representa a vida. Sempre que você encontrar qualquer dessas vedações na lei, você sabe que ali o que está por trás é a afirmação da santidade da vida criada por Deus. Os sacrifícios, como eu já mencionei, tinham o objetivo de indicar a condição de pecaminosidade do ser humano e a necessidade de redenção. Então, os sacrifícios e os rituais de purificação eram para lembrar o povo de que eles eram pecadores e precisavam de redenção. A tipologia, o fato de que esses sacrifícios todos apontavam para a cruz de Cristo é evidente. E, como nós refletimos logo no começo, comida é um marcador de identidade. Você é aquilo que você come. As restrições alimentares tinham o objetivo de formar uma identidade. A identidade de Israel como povo peculiar de Deus, como povo de propriedade exclusiva de Deus. Por isso todas aquelas restrições alimentares. Mas além disso, as restrições alimentares na lei aparecem de uma forma tão interessante que elas ainda apontam para a ordem de Deus. Veja só que interessante isso. Desde que nós começamos a série, lá em Gênesis, eu tenho falado aqui para vocês, noite após noite, que a criação de Deus consiste em trazer ordem ao caos. Lembram disso? Israel foi chamado por Deus, então, para brilhar e ser luz para as nações, para auxiliar Deus, para cooperar com Deus com esse trabalho de colocar ordem sobre o caos. E se você olhar para a vedação de alimentos, especialmente a vedação de alimentos de animais e de peixes, você vai perceber o seguinte: a lei diz assim: se o animal tem apenas casco fendido ou não rumina, se o animal tem apenas casco fendido ou rumina, você não pode comê-lo. Você só pode comer um animal que tem casco fendido e rumina. Isso o israelita. Então, se tem casco fendido e não rumina, não podia ser comido. Se rumina e não tem casco fendido, não podia ser comido. É por isso que o israelita podia comer o boi e não podia comer o porco, porque o boi tem casco fendido e rumina, e o porco não rumina, mas tem casco fendido. Certo? Agora, por que isso? Porque são duas características básicas daqueles animais. E o animal que tem essas duas características
pode ser considerado então um animal completo. Isso aponta para a ordem de Deus. Se tem apenas uma dessas características, vaso fendido ou ruminar, não seria considerado um animal apto para alimentação, porque não representa a ordem completa de Deus sobre a criação. A mesma coisa com os peixes. E aqui tudo que eu falei sobre casco fendido e ruminar vale para escamas e barbatanas. Mas eu não vou ficar fazendo a análise combinatória disso aqui, tá? Para comer o peixe tinha que ter escama e barbatana. Se só tivesse um dos dois, não representava uma criação completa, uma criação perfeita. Então essas restrições alimentares também apontam para a ordem de Deus sobre a criação e para a missão do ser humano e dos israelitas em particular, de cooperar com Deus para trazer ordem sobre a criação. Mas, além de tudo, nós temos todas as restrições morais. Todas as restrições morais, tudo aquilo que se podia e não se podia fazer. E o objetivo daquelas restrições morais era fazer com que o pecado humano ficasse evidente. Esse é um dos argumentos do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. A lei sobreveio para que a ofensa ganhasse vulto. Deus entregou a lei para que ficasse claro a todos que nós somos pecadores. E se nós olharmos para o Sermão do Monte, por exemplo, para a ética do Novo Testamento, Jesus retira a observância da lei da superfície e leva para aquilo que é mais profundo. Como é que diz a lei? Você não pode adulterar? Se você olhar para uma mulher com intenção impura, no coração você já adulterou com ela. Como é que diz a lei? Não matarás? Se você ofendeu seu irmão, você é considerado como um assassino. E assim por diante. Jesus leva a obediência à lei, a observância da lei, para o mais profundo do nosso coração, examinando cada uma das nossas intenções. Mas a verdade é que a resposta à pergunta, por que há tantas restrições na lei, é só uma. Existem tantas restrições na lei porque o Senhor é santo. Existem tantas restrições na lei porque o Senhor é santo. Nós já sabemos, a presença do Senhor no deserto estava no meio do povo, no tabernáculo. A maior parte do livro de Êxodo é dedicado às instruções para a construção do tabernáculo e depois ao tabernáculo. 1/3, pelo menos, do livro do Êxodo, como o pastor Marco mencionou aqui na semana passada. Então, uma vez que o tabernáculo é construído e Deus vem habitar ali, no Santo dos Santos, a presença do Senhor está no meio do povo de Israel. Por isso, a lei orientava o povo sobre como viver para que a presença do Senhor pudesse estar no seu meio. Era algo sobre como se portar na presença de um Deus santo. E assim, mesmo os aspectos que podem parecer mais estranhos da lei para nós, aqueles aspectos que parecem mais estranhos para nós hoje em dia, eles foram dados para demarcar Israel como propriedade peculiar do Senhor, como um povo no meio do qual Deus veio habitar. O Senhor é santo e por isso o seu povo precisa ser santo. Santo aqui significa separado dos demais povos. E essa diferença, começando pelas coisas que os israelitas podiam comer ou não, essa diferença tinha por objetivo apontar para a santidade do Senhor. Então, quando os demais povos olhavam para os israelitas e pensavam assim, esses caras são esquisitos. Eles podem comer umas coisas, mas não podem comer outras. Eles têm uma série de rituais. Vamos tentar entender o que está acontecendo. O objetivo disso tudo era apontar para a santidade do Deus que constituiu Israel como povo. Por isso, irmãos, é que todos os mandamentos e todas as prescrições da lei precisam nos levar para a sua essência. Quando você estiver lendo todos aqueles mandamentos, todos aqueles rituais, todas aquelas proibições, você precisa ter consciência da essência da lei, do que está por trás daquilo. E a essência da lei são a santidade e o amor de Deus. A essência da lei são a santidade e o amor de Deus. A santidade de Deus deve levar à santidade do seu povo. E aqui, o pastor Marco falou na semana passada o que é santidade. Eu também falei 2 semanas atrás sobre o que é santidade. Permitam-me lembrar.
Deus é santo. Isso significa que Ele é transcendente, que Ele está separado da sua criação. Ele é santo, Ele é grandioso, Ele é todo-poderoso, Ele é incompreensível, Ele é santo. Como Ele é santo e transcendente e nos criou para sermos a sua imagem e semelhança, Ele quer que nós também sejamos santos, separados, consagrados a Ele. É esse o sentido de santidade na vida do povo de Deus. Consagração a Deus, separação do mundo e das coisas do mundo. No caso de Israel, significava separação dos demais povos. Israel precisava ser notado como um povo muito diferente, como um povo muito estranho, para que os demais povos em redor entendessem que aquele povo tinha um chamado. Percebe como isso funciona para nós hoje em dia? Nós somos chamados para sermos santos, para sermos separados do mundo. Você pode comer carne de porco. Você pode até, controversamente, comer comida feita com sangue. Controversamente. Você pode fazer isso. Tá bom? Mas você precisa ser considerado estranho pelas pessoas do mundo. Santidade significa separação. E então, com isso, nós podemos voltar para a essência da lei, em Levítico 11, 44. Eu quis ler o verso 43, para a gente, o verso 41, desculpa, a partir do verso 41, para nós olharmos para o contexto no qual a essência da lei é afirmada. Mas vamos ficar com a essência da lei. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Notem a conexão que nós temos aqui com o próprio Êxodo, com a própria saída do Egito. Deus está afirmando que Ele é o Senhor que tirou o povo de Israel da terra do Egito e que por isso esse povo precisava ser santo. O Êxodo é o fundamento dessa exigência de santidade que Deus traz para o seu povo. O Êxodo é o fundamento de muitas coisas em toda a Escritura, no Antigo e no Novo Testamento. E é por isso que nós estamos, ou ficamos, algumas semanas estudando o Êxodo também aqui. Então, existe uma conexão com o Êxodo, com a soberania de Deus, com o chamado de Deus, com a redenção de Deus sobre o seu povo, e isso é fundamento para que o povo de Israel, esse é o fundamento para que o povo de Israel seja santo. O povo de Israel precisa ser santo, porque o Senhor, o seu Deus, é santo. E esse é o primeiro aspecto da essência da lei. Mas ainda há algo mais. Nós podemos avançar alguns capítulos e ir para o capítulo 19 de Levítico, verso 18. Não se vingue nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame ao seu próximo como a você mesmo. Não se vingue nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame ao seu próximo como a você mesmo. Eu sou o Senhor. Porque Ele é o Senhor, é que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. O verso 34 acrescenta: se o israelita imaginava que o seu próximo era apenas o seu compatriota israelita, o verso 34 diz, veja como é profunda e bela essa passagem. O estrangeiro que viver entre vocês deverá ser tratado como nativo. Amem-no como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Novamente, tudo fundamentado no Êxodo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Meus irmãos, no contexto da antiguidade, amar ao próximo como a si mesmo significa perdoar ou pelo menos retribuir de forma proporcional. Certo? Então, essa história de olho por olho e dente por dente, a lei de talião que nós encontramos na lei, no contexto histórico era um grande avanço, porque o que a lei está dizendo é o seguinte: você vai retribuir a ofensa com a mesma proporcionalidade da ofensa. Se alguém machucou o seu dedo, você não vai tirar a vida da pessoa. Se alguém machucou o seu dedo, você é autorizado no máximo a machucar o dedo daquela pessoa. Mas o melhor é que você perdoe, porque você deve amar o seu próximo como a si mesmo. É isso que a lei está ensinando ao israelita na antiguidade.
A lei ensina o amor ao próximo e até mesmo ao estrangeiro. Na verdade, o temor a Deus é expresso em consideração pelo mais fraco. O amor ao estrangeiro tem a ver com isso, assim como o cuidado com os órfãos e as viúvas, que nós também encontramos na lei. Mas a verdade é que, infelizmente, o povo de Israel deixou de lado isso. E ainda que eles permanecessem ou soubessem desse mandamento relacionado ao amor ao próximo como a si mesmo, de alguma maneira eles deixaram de lado o mandamento de amar o estrangeiro. E Israel então passou a se achar muito especial pelo fato de ser o povo de Deus. Israel, que deveria dar testemunho de Deus acerca da sua vocação e da sua bênção para todos os povos, da bênção de Deus para todos os povos, a bênção de Abraão, Israel se tornou ele mesmo parte do problema. E então, no máximo, o judeu, agora avançando alguns séculos, amava o seu próximo, o seu compatriota, como a si mesmo. Na época de Jesus, que esse é um dos principais mandamentos da lei, isso fica muito claro. Vamos para Mateus capítulo 22, verso 37, quando Jesus é inquirido sobre um mestre da lei, acerca de qual é o maior mandamento, ele responde o seguinte: ame ao Senhor o seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Deuteronômio 6:5. A nossa primeira mensagem dessa série, ainda num domingo, foi sobre essa passagem. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Preste atenção. O segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Percebe? Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E o que Jesus está dizendo é que todo o Antigo Testamento depende desses dois únicos mandamentos. No original a lei e os profetas estão pendurados nesses dois mandamentos. Então veja, se você não amar a Deus e não amar o seu próximo, você pode compreender que você está desconsiderando toda a Escritura. O amor a Deus é o maior mandamento, mas porque amamos a Deus, amamos ao nosso próximo, e é por isso que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Em Jesus, isso fica muito claro na parábola do samaritano, ou na parábola do bom samaritano. Em Jesus, o meu próximo deixa de ser o meu compatriota. O meu próximo deixa de ser apenas o meu vizinho. Ainda que o judeu tivesse o mandamento de amar o estrangeiro, mas em Jesus, o meu próximo deixa de ser o meu compatriota, o meu vizinho, aquele que torce para o mesmo time que eu, aquele que come churrasco domingo na minha casa. Em Jesus, com a parábola do bom samaritano, o próximo se torna todo o ser humano. Toda a humanidade é o nosso próximo. Então, o mandamento é para amarmos a todos os seres humanos como amamos a nós mesmos. Jesus realmente vai muito além da lei e das tradições do povo judeu construídas em cima da lei, porque Jesus estava trazendo algo que era para todos os povos, algo que era para nós, que é para nós hoje. Certo, mas e os alimentos? Na antiga aliança, a identidade era dada por vedações alimentares, um marcador étnico para o povo judeu, certo? No Antigo Testamento tem tantas vedações porque o objetivo era delimitar a identidade do povo judeu. Agora, o que acontece no Novo Testamento? A chave vira. Agora, o povo de Deus não é mais identificado pela proibição ao que se come, pela vedação à comida, mas você vai passando pelo livro de Atos. Antes disso, no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, você tem a afirmação de que Jesus declarou limpos todos os alimentos, porque não é aquilo que entra pelo homem que contamina, mas aquilo que sai do homem que contamina o homem. Isso está lá no livro de Marcos. Assim, Jesus declarou puros todos os alimentos.
Depois você tem o evangelho chegando aos judeus, o episódio de Pedro e Cornélio, a visão que Pedro tem do lençol que desce do céu com todo tipo de animal, aquela palavra de Deus para ele, mata e come. Veja o que acontece. Agora a identidade do povo de Deus passa a ser formada pela possibilidade de comer todos os alimentos. Deus, na soberania e na sua revelação na história, está mudando, virando a chave, trocando, apertando o interruptor, virando a chave mesmo, mudando o disjuntor, dizendo assim: agora você é incluído no meu povo, você pode comer de tudo. Não, mas espera aí, Deus. Imagina o judeu pensando. Essa foi a crise de Pedro. Eu aprendi desde criança que eu não posso comer animais impuros. Não, mas agora, para mostrar que o meu amor e a minha palavra é para todos os povos, todos os alimentos podem ser consumidos. E é por isso que os ingleses comem pudim negro. Nada contra, mas também nada a favor. É por isso que os ingleses, que têm uma tradição cristã, comem um negócio feito com carne, banha, sangue, fígado e tudo que você pode imaginar do porco. Deve ser bom, deve ser saboroso, mas eu não me arriscaria a comer isso. A pergunta que nós fazemos para nós hoje, então, é: por que você faz ou deixa de fazer algo? Por que você faz ou deixa de fazer algo? Qual é o fundamento da sua ética? O Antigo Testamento? O fundamento da sua ética são os 10 mandamentos? Seria muito bom. Talvez você possa me dizer: não, Carlos, a minha ética não pode estar fundamentada no Antigo Testamento, porque senão eu não poderia comer porco e etc. Ah, mas então, será que a sua ética são os 10 mandamentos? Já é melhor, já é uma resposta muito melhor. Ou quem sabe ainda melhor, a sua ética é o Novo Testamento, a sua ética está fundamentada no Novo Testamento, no Sermão do Monte. Ou talvez você tenha uma abordagem mais filosófica e possa dizer: não, a minha ética está pautada na lei natural. Certo. Quantas objeções à fé cristã você já ouviu com base em aspectos éticos? Ah, então quer dizer que se eu me tornar cristão, eu não vou mais poder fazer isso ou fazer aquilo? Eu não vou mais poder beber? Eu não vou mais poder, sei lá. Hoje em dia os cristãos têm uma abordagem um pouco mais tranquila, né? Mas antigamente era: não vou mais poder ver televisão, não vou poder jogar futebol, e assim por diante. Vou ter que usar terno, não vou poder cortar o cabelo. Tinha esse estereótipo dos crentes. Alguma coisa ainda permanece. E alguma coisa do tipo: ah, mas então eu não vou mais poder estar com os meus amigos, eu não vou mais poder sair, eu não vou mais poder fazer isso ou aquilo. Quantas vezes você já ouviu objeções à fé cristã desse tipo? Ou então, quantas vezes você já ouviu alguma pessoa dizer: ah, mas a fé cristã é muito estreita, esse negócio do que pode, o que não pode fazer? Eu preciso dizer, irmãos, que quem pensa assim errou completamente o alvo. A sua vida cristã tem sido de podes e não podes? Você tem pautado a sua vida por aquilo que você pode ou não pode fazer? Permitam-me lembrar algo que eu já falei 2 semanas atrás. Foque no exterior e você errará feio. Foque no relacionamento e você acertará em cheio. Se você focar no exterior, você errou. Você não entendeu nada. Mas se você focar no relacionamento, no seu relacionamento com Deus, por meio de Cristo Jesus, então toda a sua ética será construída a partir disso. A ética não produz o relacionamento. Não é pela observância dos 10 mandamentos, por mais importantes que eles sejam, que nós vamos produzir o nosso relacionamento com Deus. Mas o nosso relacionamento com Deus nos leva a uma vida ética e moral adequada. É o nosso relacionamento com Deus que nos leva a obedecer os 10 mandamentos e todos aqueles mandamentos que forem aplicáveis e necessários à nossa vida com Deus. Então, nessa noite, até aqui, nós começamos perguntando: por que há tantas restrições na lei? A resposta é: porque o Senhor é santo. E nós continuamos com a seguinte pergunta: por que você faz ou deixa de fazer algo? E eu provoquei vocês dizendo que não é nem com base nos 10 mandamentos ou na lei natural ou o que quer que seja. Mas a verdade é que nós fazemos ou deixamos de fazer algo como resposta de amor ao Deus Santo que nos amou primeiro. Então, o fundamento da nossa ética precisa ser a nossa resposta de amor
ao Deus santo que nos amou primeiro. A essência da lei é santidade e amor. Deus nos amou primeiro e entregou o seu próprio Filho por nós. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É o que Paulo escreve em Romanos 5:8. Você é o que você come, tanto física quanto espiritualmente. Do que você tem se alimentado? Do que você tem se alimentado fisicamente? Será que você, assim como eu, pode ser comparado a uma pilha de açúcar e gordura saturada? Será que você tem se alimentado de tal maneira que isso pode estar prejudicando a sua própria saúde? Saúde ou doença podem depender daquilo que comemos, mas não é sobre isso que eu estou falando nessa noite. A verdadeira pergunta é: do que você tem se alimentado espiritualmente? Você tem se alimentado de legalismo? A vida com Deus é o que eu posso e o que eu não posso fazer. Você tem se alimentado de ressentimento? Você tem se alimentado de amargura? Você tem vivido na prática do pecado? Ou você tem se alimentado do amor de Deus e vivido em obediência como resposta a esse amor? É muito interessante, e aqui eu vou conectar a minha alteração fisiológica com o verdadeiro alimento, o alimento que importa para a eternidade. Ficou bem claro no começo, e foi tão natural que eu mesmo já ia falar isso, enquanto eu estava falando da minha experiência recente. Mas, quando eu me alimento bem, ou quando eu jejuo, isso impacta o meu sono de forma positiva, eu durmo melhor, eu durmo menos, eu acordo cedo e sem sono. E aí, 4:30 da manhã, eu estou na cama com os olhos abertos e não consigo voltar a dormir. Não tem jeito. E não é porque eu estou preocupado, pensando em alguma coisa. Não é que eu não tenha preocupações, mas eu já aprendi a dormir, colocar a cabeça no travesseiro e esquecê-las. Então eu estou 4:30 da manhã com os olhos abertos. O que eu vou fazer? Eu aproveito esse tempo para ir para a presença de Deus, para orar e para ler a palavra. E aquilo que eu tenho comido ou deixado de comer do alimento físico tem me ajudado a me alimentar espiritualmente daquilo que realmente importa. 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 13, diz o seguinte: agora trazendo Levítico 11 para a nova aliança. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Mantenham-se alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. A grande questão aqui na primeira carta de Pedro é que os cristãos estavam sendo tentados a retornar à sua vida de imoralidade por conta da perseguição, ou no mínimo por conta da provocação, por conta da desaprovação, por conta da rejeição que eles vinham sofrendo pelas elites romanas. Então eles poderiam retornar à prática do pecado, retornar ao mundo, retornar a tudo aquilo que os romanos faziam, ou permanecer na presença de Deus, firmes e inabaláveis. E é aqui que Pedro, então, não está falando mais de comida, não está falando mais de sacrifícios, mas ele está falando: resista à tentação, resista à perseguição, pague com a sua vida se for necessário, seja santo, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Nessa noite nós refletimos sobre a essência da lei, a partir de Levítico 11, 44 e 45, e 19, 18 e 34. Nós começamos perguntando: por que há tantas restrições na lei? A resposta é: porque o Senhor é santo. Nós passamos então a perguntar: por que nós mesmos fazemos ou deixamos de fazer algo? E a resposta é que nós devemos fazer ou deixar de fazer algo como resposta, como consagração, como santificação, como resposta de amor ao Deus Santo que nos amou primeiro. Para concluir, seja santo, porque o Pai que ama você desde antes da fundação do mundo é santo. Seja santo, porque Jesus, que deu a sua vida por você, é santo.
Seja santo, porque o Espírito de Deus que habita em você é santo. Toda vez que nós lermos o livro de Levítico, com todas aquelas restrições e todos aqueles cerimoniais que podem parecer sem sentido para nós, o objetivo de Deus é gravar essas verdades nos nossos corações. Sim, Senhor, Tu és o Deus eterno. Tu estás exaltado acima de todos os céus. Tu estás muito além de toda a criação. Tu és santo, 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 incompreensível para nós, mas ainda assim Tu vieste a nós. Tu vieste habitar no meio do povo de Israel no deserto, no tabernáculo. Tu vieste a nós em Cristo Jesus para pagar o preço dos nossos pecados, para nos livrar de todo o mal, de toda a angústia, de todo o peso, de tudo aquilo que nos assedia e que nos leva para longe de Ti. E porque Tu vieste a nós, Tu que és santo que vieste a nós, é que nós podemos ser santos. Nós podemos ser santos por causa do Teu Espírito que habita em nós. E a Tua palavra nos ensina a sermos santos. Não é uma faculdade, não é uma mera possibilidade, mas é um mandamento de amor, para ser respondido em amor. Nós somos santos, nós nos santificamos pelo agir do Teu Espírito em nós e em resposta ao Deus Santo que nos amou primeiro. Recebe a nossa gratidão nessa noite e recebe as nossas vidas consagradas a Ti nesta noite. Junto com os meus irmãos aqui, eu me consagro, e que cada um aqui, ao ouvir a Tua palavra e se apresentar diante de Ti, seja cheio pelo poder e pela presença do Teu Santo Espírito. E por isso nós Te pedimos que Tu recebas a consagração em amor de cada um de nós aqui nessa noite. E que a nossa vida prática, então, aquilo que nós vamos fazer ou deixar de fazer, seja pautada por esse relacionamento, por essa vida de intimidade contigo, em nome de Jesus. Amém.